António Filipe, deputado do PCP na Assembleia da República, eleito pelo Círculo de Santarém, esteve na manhã desta terça-feira reunido com a Sociedade Filarmónica Guelda em Paz para abordar as questões relacionadas com o ensino artístico, um processo que afeta perto de 400 alunos e 30 professores, sensivelmente só na Sociedade Filarmónica Guelda em Paz. Paula Lança, diretora pedagógica da Escola de Ensino Artístico da Sociedade Filarmónica Guelda em Paz, começaria por abordar a distinção que é presentemente feita entre escolas, umas financiadas através de contratos patrocínios, outras pelos fundos sociais europeus. Portanto, num panorama geral, das 116 escolas, apenas 6 são conservatórios públicos de música e de dança, sendo que apenas um é de dança, os outros são de música. E as 110 escolas estão dependentes desta dificuldade que é o financiamento. O financiamento não chega a tempo e horas, não está em conformidade com o decorrer de um ano letivo. Para nós que somos um subsistema do ensino regular, e isso traz grandes dificuldades aos corpos docentes de poderem, e não só, docentes e não docentes, porque é uma comunidade escolar inteira, de fazer o seu trabalho pleno. É impossível nós querermos fazer uma coisa quando realmente o sistema e a estrutura não está a funcionar. Dessas 110 escolas, estamos a falar de uma pequena parte, cerca de 30, que fazem parte da região chamada rica, ou seja, de Lisboa e Val do Tejo e a zona do Algarve. Portanto, as restantes estão com esta problemática de financiamento. A problemática de financiamento, ainda se fosse só um problema de financiamento, ai meu Deus, agora a dificuldade do PO-PH, a dificuldade de enquadramento, mas não, são várias dificuldades. É a dificuldade do financiamento através do Fundo Social Europeu e a dificuldade do pagamento da própria tutela, portanto, tudo o que tem a ver com o contrato de patrocínio do Ministério da Educação. Muitas das vezes têm-nos tentado calar e dizer que não, nós não podemos dizer que estamos a fazer o trabalho do Estado, nós estamos a fazer na realidade aquilo que o Estado não consegue fazer. O Estado não consegue implementar ensino artístico em todas as escolas regulares do país. E, portanto, estas escolas que grande parte funcionam em associações, em IPSS, em escolas e academias que não têm um grande volume, nem são ditas como empresas, muitas das vezes, obrigam-nas a ter uma tesouraria que é incomportável. Portanto, desde atrasos de financiamento, a pagamentos contra recibo e nunca contra fatura, portanto, a reembolsos de 3 em 3 meses, ou de 2 em 2 meses, e depois que os atrasos passam a 3, ou a 4, ou a 5, ou o tempo que for necessário. E não faz mal, porque os professores esperam. Os professores, as escolas e todo o funcionamento destas entidades está suspenso porque não há financiamento. Não podemos adquirir material porque não há financiamento, não há forma de o pagar e nem sequer nós próprios temos ordenado. Portanto, não sei como é que isto vai ser resolvido, mas tem que ser resolvido. Em primeiro lugar, seria importante que todas as escolas do país fossem financiadas da mesma forma. Não tem sentido uma parte ser financiada a partir do contrato de patrocínio e a outra parte é financiada através dos fundos sociais europeus. Isso não tem sentido absolutamente nenhum. Penso que não há diferença entre uma criança que vive em Tomar e uma criança que vive em Lisboa. Penso que ela não tem que ser penalizada por causa disso. Já para não falar que o financiamento a nível de montantes por cada área, ou seja, pela zona de Lisboa, as regiões de convergência, como se fala, não é agora, pronto, são diferentes. Eu não percebo porque é que o aluno de Lisboa recebe mais financiamento ou é melhor aluno por causa disso e um aluno aqui em Tomar não pode ter esse financiamento. O presidente da direção da sociedade, Bruno Graça, deu depois a conhecer 3 situações concretas deste processo que condicionam o funcionamento e financiamento da instituição. Desde logo o ensino articulado, o PO-PH e o estatuto do professor. Portanto, os alunos têm direito a estar no ensino artístico sem qualquer pagamento de parte dos professores, de parte dos pais.
O que quer dizer, desde logo, que é uma mistificação dizer que estas escolas são apoiadas com subsídios do Estado, porque estas escolas não podem ter mensalidades. Portanto, nós estamos proibidos de cobrar seja o que for aos pais. Portanto, o ensino é gratuito, por imposição, digamos, do poder político, dos governos que têm andado por aí, no papel, e nós, as escolas, não podem, mesmo que quisessem, mesmo que os pais queiram pagar, as escolas, em termos do ensino articulado, não podem receber um tostão da parte dos pais. E se o fizerem, e já houve uma escola ou outra que o fez de uma maneira assim manhosa, podem cair após inspeções em tribunais. Segunda questão, esta medida do POPH foi claramente instituída, ainda pelo governo de Sócrates, no final do governo de Sócrates, como uma medida para combater o déficit, para mascarar o déficit. Ou seja, o Estado entregou isto ao POPH para, efetivamente, tentar diminuir a despesa do Estado e, portanto, conseguir diminuir umas migalhas no déficit que apresentava. Terceira questão, o ter colocado isto na área do POPH, e eu estou a dizer isto porque a Paula falou em contrato coletivo, digamos que estes todos professores que ficaram integrados em escolas sujeitas ao POPH deixaram efetivamente de ser professores, passaram a ser formadores. Portanto, o seu estatuto é estatuto de formadores e pagam e recebem à hora, ou seja, o clarinete são 1000 horas por ano, ele até pode dar, a escola até pode dar as 1000 horas nos 3 primeiros meses e depois acabou, não há mais clarinete o resto do ano. Portanto, o professor paga à hora, não paga mais nada. Daí, como a Paula disse muito bem, não há direções de turma, não há ações pedagógicas, direções pedagógicas, não há conselhos pedagógicos, quer dizer, tudo isso é tudo retirado, porque, efetivamente, eles passam a ser considerados como formadores. E a gente tem sempre um aspecto perfeitamente ridículo, que é, no final do ano, a gente tem que preencher um impresso, a escola tem que preencher um impresso, onde perguntam qual foi a inserção no mundo do trabalho das crianças do 5º ano. Portanto, porque aqueles impressos que vêm são do ensino profissional. E temos que os preencher. E temos que os preencher. Têm que preencher. Portanto, aquilo tem que ser dito que a criança tem 11 anos e que se inseriu no mundo de trabalho. Este é o esquema. Portanto, são 3 balizas que dizem bem, de facto, a destruição completa que e depois este governo, claro que tem vindo ainda a aprofundar mais tudo aquilo que estava a ser feito, tem levado à destruição completa do ensino artístico. Da parte do deputado do PCP, ficou a garantia de que será realizada uma iniciativa parlamentar para dar a conhecer esta situação em concreto aos deputados na Assembleia da República. António Filipe classificou de vergonhosa a situação de colocar as instituições, por exemplo, a declarar a inserção profissional das crianças, referindo ser este um esquema do Estado para contornar as suas responsabilidades em matéria de política cultural e de ensino. Esta é uma matéria que tem vindo a preocupar o grupo parlamentar do PCP, não é? A situação que foi criada ao ensino artístico e, de facto, os testemunhos que temos tido apontam, de facto, para esta situação que nos descrevem aqui. Não é? Esta aqui tem vindo a ser reportada, já por mais que uma vez que o vereador Bruno Graça tem feito chegar a preocupação, também tem, aliás, manifestado na autarquia, se vamos ser informados no grupo parlamentar relativamente a esta situação. E, portanto, do nosso ponto de vista, é algo que não se pode manter. Quer dizer, não é possível. Esta situação que aqui muito bem nos descreve é uma situação inqualificável para toda a gente. Quer dizer, pela situação que cria às crianças e aos jovens, pela situação que cria aos professores e às instituições que insistem em suportar este ensino artístico que o Estado tinha estrita obrigação de assegurar, mas que não assegura, não é? E é inqualificável também para o próprio país. Quer dizer, isto é uma indignidade, ou seja, querer recorrer a subterfúgios como o recurso aos fundos comunitários que têm a instabilidade que aqui é descrita, não é? Porque, no fundo, acaba por ser um estratagema para o Estado não financiar aquilo que tinha a obrigação estrita de financiar. E, portanto, encontra um esquema
não é? Enfim, falando bem depressa, é um esquema um bocado banhoso, não é? Para procurar encontrar algum financiamento, cria situações absurdas como essa de pôr as crianças a ter que declarar, enfim, a inserção profissional que tiveram, quando elas, obviamente, legalmente não têm qualquer possibilidade de ter qualquer tipo de inserção. E, portanto, são esquemas que estes governos inventaram e que acabam por ser indignos para toda a gente e indignos para o próprio país, porque isto acaba por ser uma situação vergonhosa, não é? Isto, como dito, há uns anos havia uma máxima que era isto deixa de ser uma vergonha nacional e passa a ser uma vergonha internacional, porque envolve fundos comunitários. E, portanto, obviamente que esta é uma preocupação que embora sublinhe que o grupo parlamentar na área da educação já tem suscitado por diversas ocasiões em termos gerais, mas naturalmente que é uma situação que aqui, no que se refere particularmente a esta escola, e quando deputado eleito aqui pelo Círculo de Santarém, irei, enfim, na base desta reunião e desta informação, procurar fazer um acompanhamento atento, não é, desta situação, enquadrado obviamente num problema que é global, mas é um problema concreto que temos aqui, não é? E portanto temos a obrigação de utilizar este exemplo, não é, precisamente para procurar intervir para que esta situação não se mantenha e de facto que o Estado assegure esta sua responsabilidade. Sublinho, uma responsabilidade que não pode ser alienada, não é? Tem que ser garantida e tem que ser garantido que haja estabilidade financeira para que as coisas possam funcionar. E, portanto, obviamente que irei tomar uma iniciativa no âmbito parlamentar, precisamente chamando a atenção para a situação concreta aqui da Gualdim Pais.